Fala aí, galerinha, tudo jóia? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência no deserto do Atacama e no Salar Uyuni. Nessa época da viagem eu não gravava vídeos aqui pro canal ainda, então não tem muitos vídeos e eu fiz uma composição de fotos e eu vou narrando para vocês. Primeira coisa importante, como chegar então ao Atacama. A porta de entrada é uma cidadezinha chamada São Pedro do Atacama. É um oásis no meio do deserto praticamente. Para você chegar em São Pedro do Atacama, você tem que voar até Calama, uma cidade de mineiros que fica ali próximo. Você pega uma van no aeroporto mesmo e vai até São Pedro do Atacama. Chegando na cidade, a primeira visão que você tem é impactante. Você já dá de cara com o vulcão Licacambur, um vulcão adormecido, mas não por isso menos magnífico. A paisagem já parece uma coisa surreal, de outro planeta. No centrinho da cidade, você tem como avenida principal Las Caracoles, é ali onde você vai, então, ter os barzinhos, onde você vai encontrar a galera, e as agências de turismo que conseguem te vender vários passeios também. Dentre os passeios principais, um que é bem bacana é a visualização de estrelas na parte noturna. Vale lembrar que as condições meteorológicas do Atacama são únicas no mundo, tanto que a NASA tem lá um observatório, que é uma mistura de praticamente zero nuvens no céu, umidade extremamente baixa e nenhuma poluição, então você vê muito bem as estrelas. Outro passeio bem bacana que você pode fazer são as lagunas escondidas. Elas vêm diretamente da Cordilheira dos Andes, então a água é bem gelada. O que chama a atenção? A concentração de sal é tão grande que você não afunda, então você não precisa nadar. Você fica boiando literalmente na água. E ela fica no meio do deserto, então apesar da água ser fria, você sai e se esquenta rapidinho. Bom, no meu rolê lá foi alternativo, como sempre. Eu visitei algumas ruínas antigas, habitantes ancestrais. E, claro, não podia ficar só na história de passeios. Então, o que eu fiz? Eu aluguei uma bike e me toquei por meio do deserto. A ideia era montar uma barraca e acampar mesmo no meio do deserto, ficar 2 dias. Saí pedalando feito um doido, paisagem parece extraterrestre, parece que você está em Marte. Então cada curva da estrada é uma coisa diferente. Durante o dia a temperatura é agradável, mais ou menos uns 25 graus. Então saí pedalando feito um doido em direção à divisa com a Bolívia. Vale lembrar que essa região foi disputada entre Chile e Bolívia, então acabei saindo no meio de um campo minado, cheio de minas. Pensa só no terror. Tive que voltar pedalando e aí cheguei até um local que eu achei adequado, bastante protegido. Já era final de tarde, sol baixando, tava uma lindeza, mas precisava montar minha barraca. Então montei minha barraca ali mesmo. Por sorte era um local do lado de um lago salgado. Ainda deu tempo de voltar e apreciar um pouquinho a paisagem no final de tarde. Essa é uma das fotos preferidas, um dos lugares e vistas mais incríveis que eu tive. Claro, estava equipado minimamente com barraca, mas não estava equipado para o que estava por vir. Tinha uma lanterna, mas o frio da noite realmente é um negócio incrível. A temperatura chegou a alguns momentos ali bem abaixo de zero, eu quase congelei. No outro dia, quando o sol saiu, foi aquela alegria. Pô, finalmente sobrevivi, passei a noite. Logo de manhã apareceu um cachorro para me dar o bem-vindo de volta à vida. Então desencaranguei e era hora de voltar para a cidade. Aí comprei um passeio. A ideia era então sair pelo deserto do Atacama em direção à Bolívia. Passamos o vulcão Licacambur e logo do lado a gente tem a Lagoa Azul e a Lagoa Branca. São do lado oposto do São Pedro do Atacama, já do lado boliviano. São umas lagoas bem lindas, a paisagem realmente encantadora. Esse passeio, quando eu fiz, ele sai um pouco mais caro a partir do Chile, em torno de R$ 450. Se você vier a partir da Bolívia, ele sai mais barato. Como praticamente todo o caminho que você faz da expedição do deserto do Atacama é por dentro da Bolívia, então as agências que fazem o passeio são todas bolivianas. Claramente as agências chilenas em São Pedro do Atacama que te vendem o passeio, elas acabam botando uma margem em cima por ser revendedoras desse passeio. Então, normalmente a travessia é feita em grupo, e eu dei sorte de pegar um grupo super animado, uma galera super alto astral mesmo.
e isso faz toda a diferença. A paisagem vai sempre mudando, então você tem lagoas, você tem alpacas, você vê lhamas, você vê vários tipos de animais. Por ser uma região de altitude grande e com vulcões, então você tem lagos termais que você pode mergulhar. Você tem geysers, são erupções, literalmente a água é aquecida até uma temperatura muito alta por larvas vulcânicas e do nada eles expelem enxofre e água quente. E isso você consegue visualizar no meio do deserto. Nas paradas estratégicas que a gente fazia, são vários pontos turísticos, a Lagoa Vermelha mesmo, que já foi tema até do Globo Repórter, onde tem aqueles flamingos com aquelas cores características, é realmente belíssimo. Tem uma casinha ali que dá vontade de ficar morando no meio das lagoas. No final de tarde, nessa expedição, a gente para então num vilarejo, que é um oásis também no meio do deserto do Atacama. O pessoal nativo prepara a janta pra gente. No dia seguinte, a gente segue em frente, passa por locais, um que eles chamam que é a taça, a imagem do camelo, e aí deu para fazer umas fotinhas legais. Você passa pelo Vale de Marte, um lugar extremamente fantástico, com umas rochas de arenito bastante altas. Para quem já viu o filme de Velho Oeste, lembra um pouquinho aquelas cenas de Velho Oeste, do Grand Canyon e coisas afins. A paisagem é realmente bem interessante. E aí, depois de passar por esses vários pontos turísticos, no segundo dia a gente então para também para almoçar. Normalmente é o próprio guia que faz o almoço no local que a gente para. O nosso guia era muita gente boa, um boliviano de gente fina, e então paramos em um local no meio do deserto. E ali, né, você tem a possibilidade de experimentar algumas coisas diferentes. Eu não sou bobo nem nada, experimentei duas coisas bem bacanas. Cerveja de coca e cerveja de cactus. Não podia deixar passar, né? Logo na frente você vai chegar à parte do trilho. É só aqui, depois de vários dias andando, então é um local que tem internet. Depois dessas ferrovias, você já está no final praticamente do deserto do Atacama. A gente então se hospedou em um hotel feito todo de sal, esperando o dia seguinte que a gente ia seguir para ver o nascer do sol no Salar Uyuni. Salar Uyuni é o maior deserto do sal do mundo. Tem algumas teorias, mas a mais aceita é que ele era um antigo lago, que a água evaporou e se tornou então uma área de sal. Embaixo dele tem uma riqueza enorme, que é bastante lítio, né? Então tem muita gente de olho. Você percebe aqui nessa ilha, é uma ilha mesmo, mas não é cercada de água, e sim cercada de sal, que esse local era uma parte mais alta, e aqui a gente tem uns cactos gigantes. O nascer do sol aqui realmente é fantástico. Um frio danado, mas valeu a pena demais. O café da manhã a gente toma ali mesmo no deserto de sal, então continua explorando. Ele é ótimo para fazer várias fotos, alguns videozinhos criativos. Se o guia for gente boa, você pode fazer um videozinho legal como esse que a gente fez. Depois, seguindo nesse caminho, você vai passar por um monumento do Rally Dakar, que passou por esse local. E uma das últimas etapas, então, do passeio é o cemitério de trens. Bem bacana, chama a atenção como que era na época da exploração
de metais nessa região e uma série de trens que foram abandonados e como que o tempo agiu. Piso, ai, perdão. 2. Aí vai andando, ó. 3, 4, 5. Vamos, amigo. Vamos. A gente teve tempo até de ensinar alguns gringos como é que se dança. A partir daqui eu segui então de ônibus a noite inteira para La Paz. Pretendo contar um pouquinho a história para vocês depois, como é que foi o rolê lá em La Paz.